Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e a todos que estão em casa também, que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Eu quero começar o culto dessa noite com a leitura do Salmo 70. Diz assim, Salmo 70: Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Jesus, obrigado pela oportunidade de nos reunir no Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido atravessar esse período de pandemia, Senhor, olhando para Ti, não se abalando, ó Deus, com as coisas perecíveis ou temporais desse mundo, mas, ó Deus, fortalecidos nas coisas que são eternas, Senhor. Obrigado por Tua grande salvação. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que nos permite, ó Deus, receber do Teu consolo, do Teu alento, Senhor, que nos lembra da Tua palavra, Senhor, e que sempre nos lidera a Ti, Jesus. Eu oro que essa noite, Deus, o Teu povo seja grandemente abençoado. Nós derramamos os nossos corações na Tua presença santa, queremos Te louvar, Te adorar, Te bendizer, declarar Tuas grandezas, Senhor, porque só Tu és santo, Senhor. E receber da Tua parte, da Tua palavra e sermos transformados. Então nos lidera com o Teu Espírito Santo, Senhor. Seja exaltado, seja engrandecido, Senhor. Que o Teu povo seja abençoado. Nós oramos em fé e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, vamos louvar o Senhor Jesus. Tu és minha rocha, minha fortaleza. Tu és minha vida, Jesus, minha esperança. Tu és minha rocha, minha fortaleza. Tu és minha vida, minha esperança. Meu Salvador, meu Rei e Senhor, o conquistador, meu Deus e amor. Jesus, Jesus, eu te louvarei. Jesus, Jesus, eu te adorarei. Jesus, eu te louvarei. Jesus, Jesus, eu te adorarei.
Tu és minha rocha, minha fortaleza. Tu és minha vida, Senhor, minha esperança, meu Salvador, meu Salvador, meu Rei, Senhor, o conquistador, meu Deus e amor. Jesus, Jesus, eu te louvarei. Na, 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 na. Jesus, Jesus, eu te adorarei. Jesus, Jesus, eu te louvarei. Na, 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 na. Jesus, Jesus, eu te adorarei. Eu te louvarei. Eu te adorarei. Que o pobre diga, nele rico sou. Que o perdido diga, ele me encontrou. Deixa o rio fluir. Que o cego diga, novamente eu vejo. Que o morto diga, eu nasci de novo. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Santo Espírito vem com poder. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Santo Espírito vem com poder. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Quem é esse Rei da glória que me abraça com amor?
e com falar suave surpreende o meu viver. Meu coração recorda o perdão que me lavou. E quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firma. E quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus criado. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Sim, tu és poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem
deixou, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. E eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, e haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, e haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus,
és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Sim, Senhor, nós te louvamos, a tua igreja te louva, te adora, porque fomos resgatados, fomos perdoados abundantemente, grandemente, Senhor, e por isso te louvamos, Pai, porque o Senhor nos tirou de um lamaçal, Senhor. O Senhor nos tirou do inferno, Pai, nos deu nova vida para te adorar, Pai. Fala aos nossos corações nessa noite, fala aos corações da tua igreja, Senhor, captura corações nesse momento, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor, a todos que estão em casa também, que a paz do Senhor Jesus seja sobre vocês. Antes de nós iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, essa noite, quero lembrá-los de alguns anúncios importantes. Peço que vocês continuem a orar, por esse retorno gradual nosso, com os cultos presenciais. Eu amaria poder falar para vocês que domingo que vem a gente já se encontra, mas só posso falar que essa semana a gente vai retornar para vocês, porque a peça chega na quarta-feira, o Andrew vai ter aí 2 dias para poder fazer a instalação física e depois o Serginho vai fazer a parte de testes. Se der para a gente poder se reunir no próximo domingo, aqui às 6 horas, você vai saber durante a semana, tá bom? Então orem, orem. Está mais perto do que antes, Está mais perto do que antes, graças a Deus. Eu peço que você faça as inscrições no grupo Membros, no Facebook, se você deseja fazer parte dos cultos presenciais. Lembro vocês que toda terça-feira às 8 horas nós nos reunimos online para oração, e é uma bênção, Podemos orar uns pelos outros. É muito gostoso. Na quinta-feira também, às 8 horas, temos a comunhão online. Nós meditamos na palavra do domingo, que o Senhor falou aos nossos corações. E é um tempo muito especial sempre. Lembro vocês que o Clube de Leitura das Mulheres acontece todo sábado às 6h30. E também que as contribuições continuam sendo feitas através do Banco Bradesco. A agência 0537, conta corrente 120-124-7. E também bem importante, as cestas básicas, Walter compartilhou que são 14 famílias que nós estamos ajudando, então uau, é muita gente. Toda ajuda é bem-vinda, tá bom? Alimentos não perecíveis, você entra em contato com ele, ou você traz aqui na igreja todo sábado, a partir das 3 horas, às 6h30, a gente está aqui para receber. Lembra a todos os pais, que a palavra para as crianças do Ministério Infantil, os tios continuam fiéis, eles estão gravando a palavra de Deus para eles, e por favor acompanhem, tanto pelo WhatsApp como pelo Facebook, você pode ter acesso a esses vídeos do YouTube, e você passa para eles, eles podem aprender a palavra de Deus. Quero lembrá-los também do curso de missões perspectivas, Comentei a semana passada, que eu ganhei essa bolsa bem especial para fazer esse curso. É um curso muito
top, né? Que, como falam, né? Bem, muito especial, muito bom, né? Muito bom o curso Perspectivas. E se você pode ver detalhes no website, que é www.perspectivasbrasil.com. E no final do culto vai ter o vídeo novamente. E hoje é um domingo muito especial, porque hoje é o domingo da Igreja Perseguida, né? Na verdade, amanhã, né? Mas você que está vendo em casa, é hoje. O domingo da Igreja Perseguida, o DIP, nós já celebramos há alguns anos, né? Esse dia que a gente ora pelos irmãos perseguidos em todo o mundo. E esse ano, a Missão Portas Abertas, ela está trazendo como tema cristãos ex-muçulmanos. Então nós vamos assistir um vídeo agora e depois nós vamos orar por esses irmãos. Quando eu e você nos encontramos isolados, escondidos ou enclausurados, podemos nos deparar com os mais diversos sentimentos: medo, solidão, exclusão, repressão e abandono. E nem sempre estamos conscientes de que algo restringe a nossa liberdade. Atualmente, temos notícias de irmãos e irmãs que encontraram liberdade em Cristo e ainda assim vivem aprisionados. Eles enfrentam perseguição a proclamarem sua fé publicamente. Nós, brasileiros, desfrutamos da nossa liberdade. Podemos ser livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Um cristão ex-muçulmano, não. Hoje, o extremismo islâmico representa uma grande ameaça à igreja. Esse tipo de perseguição aos cristãos não está restrito somente ao Oriente Médio. Ela está também fortemente presente em grande parte da África subsaariana e Sudeste Asiático, assim como em todo o norte da África e Ásia Central. Dos 50 países mais perseguidores aos cristãos, da lista mundial da perseguição 2019, 36 têm como religião predominante o islamismo. Assim que aceita Jesus, um cristão ex-muçulmano é considerado um infiel e traidor. Esse foi o caso do irmão Auel. Quando descobertos, nossos irmãos são expulsos pela família, outros são presos dentro da própria casa. Alguns perdem o emprego e são isolados da sociedade. Muitas mulheres são forçadas a se casar com muçulmanos e outras são encarcerados e até mortos. Os governos e autoridades locais veem os cristãos como uma ameaça. Por isso, o evangelismo é proibido por lei. Para esses irmãos não existem igrejas e quando existem, são secretas e clandestinas. Distribuir a Bíblia é considerado um crime. Os direitos humanos básicos não são respeitados. Por isso, muitos cristãos são obrigados a viver a sua fé em segredo, não podendo orar publicamente ou até mesmo se reunir com outros crentes. Eles vivem isolados do corpo de Cristo, mas eles não estão acomodados, eles estão incomodados com o silêncio e prontos para compartilhar as boas novas que eles também receberam. E nós, como cristãos livres no Brasil, não podemos deixá-los desamparados. Somos um corpo e devemos sofrer com os que sofrem. A partir de hoje, você conhecerá algumas histórias de cristãos ex-muçulmanos que são perseguidos por causa da sua nova identidade em Cristo. O desafio deles é perseverar e compartilhar as boas novas onde podem perder a vida. O seu desafio é apoiá-los e ser um com eles.
corpo teu sofre, todo o corpo sente. E nós clamamos, Deus, não só hoje, mas nos ajuda a clamar durante essa semana por esses irmãos, Deus, em especial, porque eles passam uma realidade, vivem uma realidade, Senhor, tão diferente da nossa. Não ter a liberdade de ler a Bíblia publicamente ou de te adorar publicamente. Nós clamamos por eles, Senhor, que seus perseguidores sejam convertidos, Senhor, que o testemunho deles, Senhor, fale mais alto do que eles podem falar ou do que qualquer liberdade, Senhor, poderia conceder, porque eles têm a liberdade de Cristo, Senhor. Então nós clamamos, Senhor, por eles e desde já, Deus, já te agradecemos, Senhor, pelo teu socorro no tempo da angústia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, lembrem de orar por eles. Nós vamos disponibilizar outros vídeos ao longo da semana para lembrá-los desses irmãos, né? Para que não seja só um dia, né? Uma coisa de um momento. Mas a gente lembra deles hoje, ora por eles hoje, mas eles estão lá, né? Todos os dias sofrendo perseguição, né? Muito bem. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos continuar o estudo do capítulo 17. A série nossa do estudo de Lucas é Jesus, o homem perfeito, e o versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada a gente aprendeu com Jesus, né, nos versículos de 1 a 6, sobre essa característica tão importante, tão nobre, tão vital, que é o perdão, né? Nós aprendemos sobre perdão, meditamos um pouquinho nas palavras de Jesus sobre o perdão, vimos o quanto é importante perdoarmos, e louvado seja Deus, irmãos, porque hoje nós temos o poder de perdoar, né? Porque as pessoas que não têm Jesus, elas não sabem o que é isso, elas não têm o poder. Nós podemos perdoar em nome de Jesus, porque nós fomos perdoados por Jesus, nós podemos perdoar. E isso é um privilégio, né? Isso é um privilégio nosso, ter o poder de perdoar, de ser liberto e de libertar o outro. Essa noite nós vamos aprender com Jesus sobre outra característica cristã muito importante, que é a fé ou a fidelidade, né? Nós vamos falar sobre a fidelidade. E também é outra característica muito importante, é um fruto, né, do Espírito, a fidelidade, que vem da mesma raiz da palavrinha fé. E Jesus ele vai ampliar o nosso entendimento, e eu oro que todos nós possamos enxergar isso essa noite em relação à fé. Lucas 17, de 7 a 10, eu quero ler com você. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez por podermos estudar a Tua Palavra, e eu peço que Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, nessa jornada, né, de caminhar contigo e aprender contigo, Senhor, que nós, ao meditarmos na Tua Palavra, Senhor, te darmos ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito tem a nos dizer essa noite, tem a dizer à Tua igreja. Nós pedimos que o Senhor opere um milagre dentro de nós, que nós sejamos transformados pelo poder da Tua Palavra, que o Senhor nos transborde com o Teu Espírito Santo, Senhor, para que a gente possa viver a Tua vontade, fazer a Tua vontade, testemunhar do Teu amor a esse mundo, Senhor. E eu oro, Pai, que o nosso coração esteja alinhado com o Teu, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine, que encontre em nós corações ensináveis, para que o Teu nome seja exaltado em nossa vida, Senhor. Eu te peço já em fé, já te agradecendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O tema da mensagem dessa noite é servos inúteis.
Servos inúteis, assim como a passagem nos fala. Bom, a gente já falou que nesse capítulo 4 assuntos importantes serão tratados: perdão, fidelidade, gratidão e prontidão. Nós falamos sobre o perdão, hoje nós vamos falar sobre a fidelidade. Gratidão e prontidão são os próximos assuntos. Mas esse assunto, o trecho de hoje, fidelidade, ele fala do privilégio de servirmos a Deus, da honra, da graça que nos foi concedida de poder servir a Deus. Imagina que não é, algo pouco, algo pequeno, ser capaz de servir a um Deus tão grande, tão imenso, tão poderoso, tão autossuficiente. E isso deve fazer a gente parar e pensar um pouquinho, sobre o que é isso, servir a Deus. É claro que a gente tem que compreender que quando a gente serve a Deus, não é porque nós somos especiais, não é porque nós somos grandes, não é porque nós somos melhor qualificados do que outros, nada disso. Nós só podemos servir a Deus com a capacitação que o próprio Deus nos confere através do Espírito Santo, através dos dons do Espírito. Então, se não for essa graça que vem de Deus, concedida a nós, nós não somos capazes de fazer coisa alguma, Jesus mesmo falou que sem mim vocês não podem fazer nada. Então, o coração da passagem dessa noite é essa humildade, é o alicerce da fé, o alicerce da fidelidade, dessa nossa característica de servir a Deus, fielmente, lealmente, sem desistir, obedecendo à vontade dEle, independente das exigências. Tudo isso, meus irmãos, só nos é possível por causa dessa graça que nos foi dada, através de Deus vivendo em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, o coração é de humildade, o coração é de olhar para esse privilégio de servir a Deus como esse servo inútil que a gente vai aprender mais essa noite. E eu espero que todos estejam bem atentos para ser bem abençoado, muito abençoado. E também guardar o nosso coração do orgulho, porque muitas vezes nós pensamos que, poxa vida, olha o que eu fiz para Deus, olha o trabalho, olha o sacrifício, olha o esforço, olha como eu faço bem. E Deus, Jesus aqui nessa passagem, Ele quer nos guardar desse mal, nos guardar do orgulho, porque quando a gente deixa o orgulho tomar conta de nós, Ele como se Ele nos cegasse, e nós já não vemos mais o servir a Deus como um privilégio, como uma honra, A gente não está mais no nosso lugar de honra, no nosso lugar de privilegiado de quem recebe de Deus a força e o poder para fazer a obra dele. Nós nos colocamos como os principais, da situação, e nós roubamos assim a glória de Deus. Então Jesus, ele preocupado com isso, ele olha para os seus discípulos, se lembra que Jesus está falando com os seus discípulos, e ele quer guardar o nosso coração do orgulho, de não ser abençoado como ele quer nos abençoar. Então vamos lá, vamos ver qual é a perspectiva correta sobre o serviço a Deus. Lucas 17, versículo 7. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Então Jesus, ele está contando uma ilustração para nós, é uma história, e ele faz uma pergunta para nos levar a essa reflexão sobre o coração correto, o coração do servo, que é abençoado, que Deus abençoa. Ele diz assim, qual de vocês, e olha que Jesus está falando numa época, onde que a pergunta dele, todo mundo sabe que só tem uma resposta, e a resposta para a pergunta que ele vai fazer aqui é tipo, nenhum de nós, ninguém, isso não existe. A pergunta que você está fazendo, Jesus, a resposta dela é que nenhum de nós, ninguém, eles já sabiam da resposta. Tá? Mas eu vou fazer a pergunta de novo. Qual de vocês tem um servo, que está lá no campo trabalhando, e quando ele chega em casa, você fala para ele, olha, aqui está a sua cadeira, aqui está a sua mesa, está tudo bonitinho para você comer, tá bom? Ninguém vai fazer isso, O servo
o Senhor, ele não está lá para servir o servo, né? Então, Jesus está falando, qual de vocês que tem um servo e depois que ele trabalha, chega em casa cansado do dia, você presta atenção que o trabalho do servo é pesado, né? Ele está arando o campo, imagina, arar o campo, a gente costuma ver os campos de plantação já tudo plantadinho, bonitinho, florescendo, né? Com os frutos lá. Mas imagina que você vai pegar um pedaço de terra e vai arar esse campo inteiro, preparar ele para o plantio. É um trabalho de louco, é um trabalho esgotante, cansativo. Mas esse não é o único trabalho. Ele vai arar o campo, esse servo aqui, e ele vai cuidar das ovelhas. Ou seja, ele vai arregaçar a manga e colocar a mão lá na sujeira, né? A ovelha é bem sujinha e é um trabalho cansativo. A gente fala por experiência própria, né? Todos nós somos ovelhas. Então, é um trabalho cansativo, um trabalho exaustivo. E aí, depois de arar o campo e cuidar das ovelhas, ele vai chegar em casa exausto, cansado, né? Morto. Mas o trabalho não acabou. A gente vai ver no versículo seguinte que ele ainda tem que ir para a cozinha. Ele vai ter que preparar o jantar. Então Jesus quer que a gente pare e pense, né? Quem teria um servo nessa situação que trataria ele diferente de como se trata um servo, né? Não existe essa possibilidade. E é interessante você parar para pensar que nessa época, mesmo as pessoas de mais baixa renda ou condição, teria pelo menos um servo, né? Um servo. Era comum as pessoas com menos posses ter pelo menos um servo. Era o super-homem ou a super-mulher, né? Porque era o servo coringa, né? Porque ele vai arar o campo, ele vai cuidar das ovelhas, ele vai fazer a comida, ele é 1001 utilidades. Mas eu penso que o ponto que Jesus está fazendo é muito claro para nós, não é? Porque quando a gente serve a Deus, e é difícil, né? A gente tem que morrer para nós, e a gente pensa que esse sacrifício, ele deve nos trazer alguma recompensa humana, né? A gente sente que a nossa carne tem que ter um afagozinho. Eu me sacrifiquei aqui hoje para o Senhor, agora a minha carne precisa de uma massagem, né? E é muito natural, é muito involuntário, mas a gente é humano e a gente pensa assim. A gente pensa numa gratificação pelo trabalho que a gente desempenhou. E a gente esquece, quando a gente faz isso, que, peraí, eu só sou um servo. O meu prazer, a minha gratificação, o afago que eu realmente busco está no Senhor. E não em nada mais. Mas vamos refletir juntos, tá? Então, esse servo aqui, ele trabalhou duro, trabalhou pesado no campo, cuidou das ovelhas, e ele chega em casa. Jesus está falando, não pensa que vocês vão preparar comida para ele. Pelo contrário, ele vai falar agora no versículo seguinte. Mas antes da gente passar para o versículo seguinte, eu quero lembrá-los do contexto que Jesus está falando. Ele tinha falado para nós, né, nos versículos anteriores, sobre uma grande obra que nós fazemos, de algo muito difícil, que ele fala até lá, é inevitável, né, no comecinho do capítulo, é inevitável acontecer ofensas, né? Aquilo que vai ofender o irmão, lembra disso? Então ele está falando de obras, de algumas coisas que nós fazemos. Então, ele fala primeiro, algo muito difícil ele pediu para nós, não ofender o irmão, é difícil, mas por causa da fé, né? Lembra do tamanho do grão de mostarda, a gente pode falar para uma planta, né? Para uma árvore, sair daqui para lá, por mais difícil que seja a questão de não ofender o próximo, todos nós podemos fazer em Jesus. E aí ele fala, só lembrando vocês do culto passado, ele fala para nós de uma outra tarefa. Ele falou da tarefa difícil, e ele fala da tarefa impossível, que é você perdoar o irmão, né, 7 vezes no mesmo dia pela mesma ofensa. E ele fala que isso também é possível.
Então, só para vocês entenderem, Jesus está falando para os seus discípulos, Jesus está falando para nós de coisas grandiosas, de obras gloriosas, de obras que vão glorificar o nome de Deus, de obras que vão abençoar as nossas vidas. Ele está falando do melhor para nós. E aí ele traz um exemplo. Tipo, não pensa que porque você faz isso agora, você é o super cristão. Agora você merece ser o cara, né? a mulher. O título de crente do ano. Não, Jesus está falando, não é assim que funciona. E a gente vai entender melhor, ou com mais profundidade aqui, como Jesus está falando isso mesmo. Tudo o que nós fazemos para o Senhor. Seja o nosso trabalho lá fora, nosso trabalho secular, nós fazemos como para o Senhor. Seja em casa, como marido, como esposa, como filho, tudo que nós fazemos é para o Senhor. Nós não podemos tirar Jesus da nossa vida. Nós não podemos tirar Jesus do nosso serviço. Nós não podemos tirar Jesus daquilo que nós estamos fazendo. Então nós temos que entender, e Jesus quer que nós entendamos isso. Se nós fazemos alguma coisa, é para Ele. É por causa dEle, é pela força e pela graça que Ele nos concede fazer. Então isso vai guardar o nosso coração da queda, isso vai guardar o nosso coração de todo o mal. Versículo 8 então. Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Então, com certeza, né? O servo que chega do campo, depois de arar o campo e de cuidar das ovelhas, cansado na casa do senhor dele, ele vai preparar janta para ele. O trabalho não acabou, o dia não chegou ao fim, ainda tem coisas para serem feitas, e ele precisa fazer. Então, nenhum servo espera essa gratificação por fazer o que é correto. E o ponto, e pelo contrário, né, Jesus fala assim, não, pelo contrário, o servo vai falar, o Senhor vai falar para o servo: prepara o meu jantar, vai lá, cozinha para mim, se apronta, vai se lavar e vai me servir, enquanto eu como e bebo. Aí depois que eu me servir, depois que eu estiver satisfeito, você pode comer e beber. O que Jesus está falando não é nada de outro mundo, era a realidade dessas pessoas. Se você é empregado ou tem um empregado, você sabe, você não vai ganhar um bônus por fazer o que o teu trabalho te pede para fazer, não é verdade? Você tem que fazer o teu trabalho, ponto final. Você não tem que fazer o teu trabalho e falar assim: olha, hoje eu fiz tudo direitinho, hein? E o teu chefe vai falar: olha, muito bem, parabéns. Não, se você fez tudo o que tinha que fazer, você não fez mais do que a sua obrigação, né? Esse é o ponto aqui, né? Se você fez tudo o que você tinha que fazer, é isso aí. Já pensou se a gente quisesse, é a mesma ideia, se a gente querer ser gratificado por não passar no sinal vermelho. Olha, eu não passei nenhum sinal vermelho hoje, eu mereço um prêmio, né? Ou então, olha, eu paguei minhas contas em dia, não atrasei, ou eu respeito a minha mulher, nossa, eu sou um homem honesto, o que eu vou ganhar com isso? Por favor, me dá alguma coisa. É a mesma ideia. Se você está fazendo tudo isso, que bom. Porque é isso aí, você está fazendo o que é correto, você está fazendo o que é certo. Muito bem, continue assim, mas não espere alguma coisa extra, né? Não espere alguma coisa por fazer o que você tem que fazer, por fazer aquilo que você sabe que é correto, para fazer aquilo que você sabe que é justo, que é bom, aquilo que o seu Senhor falou para você fazer. Que bom que você pôde fazer. Muitos não fazem, mas você conseguiu fazer. O segredo, irmãos, é manter os olhos em Jesus. O segredo de guardar o nosso coração para não se corromper e sem querer,
né? A gente querer roubar a glória de Deus, ou querer os aplausos, os holofotes, ou a recompensa, ou o tapa nas costas, ou que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, que as pessoas reconheçam o nosso sacrifício, que as pessoas reconheçam quão bom nós somos. A única maneira de guardar o nosso coração é mantendo nossos olhos em Jesus. Porque enquanto a gente está fazendo para o Senhor, nós temos a alegria de continuar fazendo. Quando nós tiramos nossos olhos do Senhor, não há mais alegria. Nós passamos a olhar para os homens, nós passamos a olhar para nós, e começamos a reivindicar direitos, mas esquecemos que somos servos. Esquecemos que é um prazer, que é um privilégio servir a Deus, que Deus não nos chama para servi-lo porque Ele precisa de nós. Ele nos chama para servi-lo para poder termos comunhão com Ele. Hoje a Rebeca cortou meu cabelo. Ela ajudou a Tati a cortar meu cabelo. E ai, se nós não deixássemos. A alegria dela foi imensa, né? Porque eu cortei o cabelo do pai. E ela fala para a avó, eu cortei o cabelo do papai. É claro que se a gente deixasse aquilo na mão dela, a situação ia ser catastrófica para ela, para mim, para todo mundo. Mas a gente deixa, vamos lá, guia a mãozinha dela, pela alegria dela, para poder tê-la junto. Mas não é porque ela é a melhor cabeleireira, não é porque ela sabe fazer o corte de cabelo mais legal. Claro que não. Quando Deus nos chama para servi-lo, quando Deus nos chama, porque Ele nos chama para Ele fazer a obra dEle, a obra é de Deus, então o crédito é de Deus, a glória é de Deus, a obra é de Deus, nós somos coadjuvantes nessa obra, mas muito amados, Ele tem o prazer de nos permitir estar junto com Ele. Quem fez? Como acontece? Nossa, que lugar incrível! Nossa, quanta coisa boa acontece aqui. Quem faz? Jesus. Jesus faz todas as coisas aqui. Ele nos dá força, Ele nos dá alegria, Ele nos dá paz, Ele nos dá capacitação e Ele recebe toda a glória. Tudo para Jesus. Nossa, que legal, que igreja legal. É a graça de Jesus, porque Ele une cada membro no corpo dEle, capacita cada membro do corpo dEle, e Ele faz coisas incríveis. A glória não vai para nome de ninguém, é tudo para o nome de Jesus. Então, é prazer de Deus nos reunir, é prazer de Deus nos permitir fazer parte do que Ele está fazendo. E o problema é esse, irmãos, quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós não temos mais alegria, e a última coisa que a gente acaba fazendo é longe da comunhão, é longe da alegria de poder ser usado por Deus. Mas tudo começa quando a gente tira os olhos do Senhor, né? E aí a tristeza vai acabando. Todos nós podemos lembrar, né, quando nós nos sentimos tão cheios da graça de Deus, né, de ser, poxa, que privilégio ser salvo, que privilégio ter Jesus, que privilégio conhecer a palavra de Deus, o amor de Deus, mas nós precisamos continuar olhando para Ele, se queremos continuar nesse poder, né, do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, porque senão nós vamos nos desmotivar, nós vamos ficar tristes, nós vamos nos afastar do corpo e assim daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas juntos. Então, guarda teu coração mantendo seus olhos no Senhor, né? E é claro, Jesus está falando para aqueles que realmente servem, né? Aqueles que realmente estão lá no campo arando, que estão arregaçando as mangas para cuidar das ovelhas, que estão se esforçando, é interessante ele colocar a ovelha, que estão cuidando uns dos outros, que estão amando uns aos outros, que estão perdoando uns aos outros, que estão se esforçando, né, para manter o vínculo da paz, como a Bíblia fala, porque é muito fácil, você pisou no meu calo, tchau, né, mas Jesus está falando para aqueles que estão perseverando, Jesus está falando para aqueles que estão servindo mesmo. Essa palavra é para nós, essa palavra é para você. E Jesus está falando, eu quero que você continue assim, eu quero guardar teu coração, né, para que você não perca essa alegria. O trabalho, ele é árduo, e ele não fica mais fácil,
E quando você pensa que acabou um trabalho, já tem mais trabalho, exatamente como a ilustração nos conta, né? Se arou o campo, uau, trabalhão. Você cuidou das ovelhas, nossa, mas ainda tem mais trabalho para fazer. E irmãos, vamos ser sinceros, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, não vai faltar trabalho. Você concorda comigo? Não vai faltar trabalho. Há sempre algo a ser feito. O Senhor está sempre querendo nos usar. Há sempre alguém para perdoar. Entendendo o contexto, né, também. Há sempre alguém para perdoar. Há sempre alguém para ganhar para Cristo. Há sempre alguma coisa que Deus quer usar as nossas vidas para mostrar o amor, o poder dEle. Então, não pensa que porque você fez uma coisa legal, uma coisa que Deus fez através da sua vida grande, agora você é o rei do mundo, a rainha do mundo, e você pode, né, se sentar para ser servido. Não, pelo contrário, há muito trabalho para ser feito. Jesus está nos ensinando a perspectiva correta. Ei, quando você pensa que agora é hora de relaxar, lembra, tem mais trabalho para ser feito. Ainda não chegou ao fim. O dia não foi concluído ainda. Um dia vai ser. Um dia não haverá mais trabalho. Mas vai ser o dia que nós vamos olhar no olho dele e ele vai falar: muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria, entra no gozo do teu Senhor. Esse dia vai chegar, mas ainda não chegou. Ainda não chegou. Ainda há muito trabalho para ser feito. E na força do Senhor nós vamos continuar trabalhando. Então lembrem-se que essas palavras foram ditas não à multidão, não aos fariseus, mas aos discípulos. Charles Spurgeon disse o seguinte: atente-se ao fato de que Jesus não estava a estabelecer o caminho da salvação, mas a apontar um caminho de serviço para aqueles que já estavam salvos. Então o ponto de Jesus aqui não é nos dizer como ser salvos, não, está falando como os salvos devem caminhar. Como deve ser o coração daqueles que têm a salvação, que conhecem Jesus como Senhor e Salvador. E a atitude do coração, a atitude correta do coração do servo de Deus é essa. Não é murmurar, não é reclamar, não é apontar o dedo para o outro, não é... É simplesmente ser grato a Deus pela oportunidade e o privilégio de servi-lo. E ser humilde, né, de poder reconhecer que há muito trabalho ainda a ser feito. Só isso. Jesus mesmo, ele falou: não vos chamo de servos, mas de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu contei tudo para vocês. Então Jesus, ele dá a ilustração do servo para que a gente compare. O argumento dele é do menor para maior. Se um servo qualquer, ele precisa ter esse coração de servo, eu vou trabalhar no campo, eu vou trabalhar com as ovelhas, eu vou chegar em casa, vou fazer a janta para o meu Senhor. Quanto mais nós, servos de Cristo, os quais ele chama de amigo, que temos a promessa do gozo eterno, da alegria eterna, que temos as promessas de recompensas eternas. Será que a gente não deveria fazer muito mais, né? Ou com uma motivação ainda maior do que um servo que não tem recompensa nenhuma, promessa nenhuma? Claro que sim. Jesus, ele está nos ensinando isso. Se um servo qualquer, ele tem que ter esse coração, quanto mais nós que conhecemos a graça do Senhor Jesus, que fomos perdoados dos nossos pecados. Embora Jesus estivesse entre eles como Senhor, ele também ensinou eles como servo. Ele lavou os seus pés, ele curou os enfermos, ele ensinava como exemplo, servindo. E esse é a regra do céu, né? Que o maior seja o servo de todos. Então, irmãos, lembra disso, há sempre algo para a gente fazer. E
uma outra citação de Charles Spurgeon diz assim: se você não pode sair arando, você deve descer para a cozinha e fazer um pouco de comida. E se não conseguir alimentar o gado, trará um prato de comida para o seu mestre. Você muda o tipo de trabalho, mas não para de servi-lo enquanto viver. Então o ponto é esse. Não importa o tipo de trabalho, você vai estar que nem esse servo aqui, o servo coringa, né? vai fazer tanta coisa e você vai provar da capacitação de Deus em tantas áreas e entender que tem sempre algo para ser feito. Versículo 9. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Então Jesus faz outra pergunta. Será que vocês, sendo o senhor de um servo, quando esse servo chega em casa, você vai agradecer o servo pelo trabalho que ele fez? Olha, muito obrigado, viu? Você fez o trabalho direitinho. Claro que não. Você é servo, né? Você é o que você tem que fazer. Trazendo para o nosso contexto de assalariado, se você faz o seu trabalho, muito bem, ainda bem que você faz o seu trabalho bem feito, porque senão é rua, né? Senão não vai ter mais o trabalho, né? Não tem razão, né, de você. Então você não vai fazer o seu trabalho porque você espera um agradecimento, mas você vai fazer simplesmente porque é o seu trabalho. Quando as pessoas às vezes agradecem a gente fica sem saber o que falar, né? A gente faz uma coisa para o Senhor, né? Aí as pessoas falam, obrigado. E a gente fala obrigado até por educação, para reconhecer, né? Encorajar, né? Continua, né? Você está fazendo para o Senhor. Mas, obrigado. Mas é para o Senhor, né? Não há por que agradecer. É bom esse coração que não espera, né? Que não exige, que reconhece a graça de Deus em todas as coisas. É muito bom isso, mas a gente está fazendo só o nosso trabalho, né? Quando você faz alguma coisa por amor a Cristo, para o Senhor, você está fazendo só o seu trabalho, e não há o que agradecer. Então esse servo, ele não vai esperar agradecimento, porque ele sabe que ele só fez o trabalho dele. E Jesus, novamente, ele está enfatizando a fidelidade do servo, né? Do servo de Deus, que não importam as exigências, ele vai continuar fazendo o seu trabalho com o coração certo, para a glória de Deus. E a gente vai fazer tudo que a gente fizer, seja no ministério ou fora dele, como para o Senhor, sabendo que ninguém nos deve um muito obrigado. E a gente não vai ficar triste se alguém não nos agradecer. Amém? 3 coisas que eu quero refletir com você. Seria muito estranho nós querermos que Jesus nos agradecesse. Primeiro, porque Ele já fez muito por nós, não é? Ele pagou na cruz os preços dos nossos pecados, Ele morreu no nosso lugar. Se Ele não fizer mais nada por nós, já está bom, porque Ele já nos deu a vida eterna, né? Então isso já seria suficiente. Jesus não precisaria fazer mais nada, porque nós somos eternamente gratos a Ele. E tudo que nós fazemos, todo o nosso trabalho, não é simples dever, mas é gratidão, né? É gratidão. Nós fazemos por gratidão e amor, e nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Então isso é certo para nós. Outra coisa, seria mais estranho ainda se Ele agradecesse a nós, porque a gente sabe que ainda falta muito trabalho para ser feito. Tipo, eu não acabei ainda, né? Sabe quando você está fazendo alguma coisa, a pessoa já está te agradecendo, cara, muito obrigado. Você nem começou ainda, a pessoa já está, cara, muito obrigado. Cara, eu nem comecei ainda, né? Eu nem terminei o trabalho. Calma aí, vamos ver se vai ficar do jeito que você gosta, né? Aí você pode agradecer. Mas a gente tem muito trabalho ainda para ser feito. Então, não tem por que a gente esperar que Jesus agradeça a gente, quando a gente sabe que há muito trabalho para ser feito.
E seria mais estranho ainda, né, esperar agradecimento do Senhor, se a gente levar em conta que tudo que a gente é capaz de fazer é porque Ele mesmo nos capacita a fazer. Então, esses 3 pensamentos são muito importantes para nós em relação ao serviço a Deus. Uma frase para vocês: o que fizemos por Ele em comparação com o que Ele fez por nós, nosso serviço colocado ao lado de Cristo é como o único grão de poeira em comparação com a poderosa esfera do sol. É exatamente isso, um grão de areia e a esfera do sol. O que nós podemos fazer para Deus e o que Ele fez por nós, né? Então, mas ainda assim, estranhamente, Ele vai nos recompensar por todas essas coisas que Ele mesmo nos permitiu fazer. Nada do que você faz deixará de ser recompensado. Nada que você faz para a glória de Deus, em obediência ao Espírito Santo, vai deixar de ter a sua recompensa. Palavras do Senhor, promessa do Senhor. Versículo 10: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então Jesus, Ele ilustrou para nós, e Ele agora quer que a gente aplique na nossa vida, né? Então, assim também vocês, assim também nós, quando nós fizermos tudo o que nós sabemos que Jesus nos manda fazer, nós devemos dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Nós vamos nos aprofundar nessa palavrinha servos inúteis, nessa frase agora, para você entender bem o que quer dizer isso. Mas Jesus está falando que quando nós tivermos feito tudo o que Ele deseja, então assim, nós não estamos ainda no ponto de falar, de exigir agradecimento, de exigir uma recompensa, de exigir uma massagem, de exigir uma gratificação para a nossa carne. Não, nada disso, porque nós não terminamos, ainda falta muito. Um dia a nossa missão vai ser concluída, mas ainda não terminou. E tudo que nós podemos entender ou dizer a nós mesmos é que somos servos inúteis, e porque cumprimos o nosso dever, estamos fazendo apenas o nosso trabalho. Agora, o que significa essa frase, servos inúteis? Servos inúteis não significa aquele pensamento pejorativo de que, ou de falsa humildade: eu não sirvo para nada, eu não faço nada bom para Deus, né? Eu sou um inútil. Não é esse o significado. A frase servos inúteis, ela pode ser traduzida como: o meu Senhor não me deve nada. O meu Senhor não me deve nada. A palavra inútil, que foi traduzida como inútil, ela é não rentável ou desnecessário. Então, assim, é um entendimento de que eu sou um servo que Deus não é obrigado a ter, mas Ele tem porque quer, Ele tem porque me ama. Então, o inútil é esse entendimento humilde de que Deus me quer não é porque eu sou grande, mas porque Ele me ama. É o entendimento perfeito que vai guardar o nosso coração no lugar certo, no lugar da bênção, onde Deus pode continuar derramando bênção, onde a gente não vai perder a bênção de Deus. Então, esse servo inútil, vou repetir, não significa eu não sou bom em nada, eu não faço nada bom para Deus. Não é esse pensamento. E é simplesmente o entendimento de que qualquer coisa que eu faça para Deus não se compara com o que Ele já fez por mim. E tudo que eu faço para o Senhor é em gratidão ao que Ele fez por mim. Então, o coração do servo inútil é um coração de gratidão, de humildade, de lealdade ao Senhor. Isso é o que Jesus está falando. O que você tem que pensar agora, o que você tem que saber agora, é que você é servo inútil nesse sentido. Tudo que você faz para o Senhor é por gratidão, é por amor a Ele, é reconhecendo o que Ele já fez por você. É simplesmente isso, que existem coisas grandiosas que Deus quer fazer na sua vida e através de você, ao simplesmente você continuar com um coração humilde, como um servo humilde, como um servo que entende
que você não tem como barganhar com Deus, que você não tem como pôr Deus na parede e falar o que eu fiz por você. E é triste porque a doutrina da prosperidade ensina justamente o contrário que a palavra de Deus fala, né? A doutrina da prosperidade fala, se você der a Deus, você pode cobrar porque Ele passa a dever para você. Se você faz alguma coisa para Deus, você torna Deus seu devedor, e aí você coloca Deus na parede, Ele é obrigado a te dar. Não, não é esse o coração do servo humilde aqui que Jesus está ensinando. O coração do servo humilde, ele reconhece que nós não temos como barganhar com Deus, nós não temos como fazer alguma coisa para Deus que a gente pode cobrar Ele depois. Tudo que nós podemos fazer é reconhecer que é um privilégio para nós servir esse Deus pela grandeza dEle, porque Ele não precisava de mim e ainda assim Ele me amou, e ainda assim Ele me perdoou, e ainda assim Ele me deixa ser usado por Ele. Esse é o coração do servo inútil aqui no caso. Tudo que eu faço para Ele é por gratidão. E é importante quando a gente ensina a Bíblia, enfatizar o que Deus fez por nós e não o que nós fazemos por Ele. Paulo, nas suas cartas, ele começa enfatizando sempre a grandeza de Deus, o que Jesus trouxe para nós, o que Ele fez na cruz. E aí então ele vai para a parte prática e ele fala o que nós devemos fazer. Por isso, portanto, né, agora nós podemos responder em fé. Agora nós podemos responder a esse amor. É a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Quando nós entendemos o que Deus fez por nós, o amor dEle, o que Jesus fez por nós, o perdão dEle, irmão, você sabe, você não tem como ter esse coração do servo humilde, do servo com a perspectiva do céu, se você não entender a grandeza do Senhor, se você não entender de onde Ele te tirou, o lamaçal do pecado, se você não entender a graça de Deus na tua vida. Enquanto você não entender isso, seu coração não vai estar certo, você não vai conseguir servir a Deus por gratidão, você vai se colocar na posição de que Deus te deve alguma coisa, algumas coisas têm que acontecer porque você serve Ele. Então é uma súplica de Deus para nós essa noite, ter o coração correto, o coração do servo que é humilde, que entende que tudo isso é a graça, é a grandeza de Deus na nossa vida. Isso vai nos ajudar a continuar honrando o Senhor do jeito que devemos honrá-lo. E enfatizar o que a Bíblia enfatiza. Deus é grande, Deus é bom. Não o homem, não eu. Não ninguém, né? Mas Deus é. Jesus é. Jesus é glorioso. E lembre que as maiores obras que nós podemos fazer, né, as maiores obras de fé, os maiores milagres são ligados ao perdão, né? E não podemos perder essa linha, né? Esse fio condutor nessa passagem aqui. E é isso, irmãos, quando o nosso coração está alinhado com Jesus de Cristo, nós vamos servir a Deus com alegria, nós vamos perseverar, nós não vamos murmurar, nós não vamos desfalecer, nós não vamos perder a bênção, né? E principalmente, nós não vamos nos considerar esse super cristão, né, que tira Jesus da jogada, da parada e foca em si, o que é capaz de fazer. E é disso que Deus está guardando o nosso coração essa noite, né? Infelizmente, esse coração do servo, eu queria que fosse comum, né? Nós gostaríamos que fosse muito comum, mas infelizmente não é. Para Jesus ter que lidar com esse assunto é porque não é natural, infelizmente, né? Nosso coração é muito corrupto, ele se desvia da verdade muito rapidamente, e a gente precisa ser lembrado dessas verdades para poder manter o nosso coração alinhado com o de Deus. E infelizmente muitos hoje, em vez do coração humilde do servo, ele quer reconhecimento, né? Ele quer valorizar a sua obra, o seu trabalho mais do que o de Cristo. E infelizmente isso tem feito muitos se desviarem do caminho de Deus, né? A televisão é cheia, a internet é cheia, todo canto é cheio, e a gente tem que cuidar para que nós não nos tornemos mais um desses. Os caras são tudo menos humilde, né? Fazem de tudo, praticamente eles nem precisam de Jesus na vida deles, de tão bons que eles são. Os santos em crescimento não pensam em si mesmos em nada. Santos maduros pensam em si mesmos menos do que nada, Spurgeon disse.
Então é isso aí, irmãos. Creio que todos nós entendemos o coração do servo inútil, entendemos o que significa ser servo inútil e estamos prontos para guardar o nosso coração com a ajuda de Deus. Lembrem-se, nós somos indispensáveis, mas Deus nos ama e Ele nos quer. Ele nos salvou e Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Bom, seja grato por isso, por esse amor. E Ele vai sempre nos dar o poder para a gente fazer a vontade dEle, sempre. E 2 cuidados que a gente vai evitar, e eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Lembra do irmão mais velho, do filho pródigo? Ele tinha um coração que não era humilde, né? E por isso ele não participou da alegria da festa. Então, 2 cuidados a evitar: fazer o nosso dever por obrigação, porque temos que fazer. Lembra que depois ele jogou na cara do pai: estou sempre contigo, faço tudo o que você fala. Mas ele não fazia de coração, ele não fazia com alegria, ele nem conhecia o pai que tinha. Não conhecia a generosidade do pai, a bondade do pai, o amor do pai. Ele via o pai como algo estranho, um juiz, um chefe, alguma coisa religiosa. Não sirva a Deus por religiosidade, por favor. Não sirva a Deus por medo, por favor. Abra seu coração, tenha um relacionamento com Deus. E aí você vai ser cheio de Deus para poder fazer a obra de Deus. O segundo cuidado é evitar fazer o dever porque esperamos ganhar uma recompensa. Não faça algo para Deus esperando uma recompensa. Seja aqui na terra, seja no céu. Nós vamos ter recompensas eternas. Jesus já falou isso. Mas Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa recompensa. Se nós não fizermos, irmãos, isso é muito importante. Se você não faz, não serve o Senhor por amor a Cristo hoje, você não fará isso eternamente. Se Jesus não é a sua porção hoje, se Jesus não é a alegria, a razão pela qual você serve hoje, que recompensa você espera? Não vai ter recompensa no céu. Então assim, a gente precisa entender isso, né? A gente faz porque é correto fazer, porque isso agrada o coração do nosso Senhor, ponto. Se você dá alguma coisa para alguém esperando alguma coisa em troca, esse é o coração errado. Isso se aplica também para o serviço a Deus. Não faça esperando alguma coisa em troca, porque você vai se frustrar e se decepcionar. A atitude correta está em Efésios 6,6, que diz que fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6,6. Fazendo de coração a vontade de Deus. E a gente só pode fazer de coração a vontade de Deus quando a gente está olhando para Jesus, quando Ele é objeto da nossa fé. E aí a gente pode ser fiel, a gente pode ter esse fruto do Espírito, que é a fidelidade, crescendo na nossa vida e não diminuindo. Para a pessoa que nasce de novo, os mandamentos de Deus não são pesados, né? 1 João 5,3 diz: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Servir ao Senhor é um prazer, é uma gratidão. Salmo 40, versículo 8: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Que assim seja. Então, só revisando, né, rapidamente, o que eu espero que a gente aprendeu hoje? Que a humildade é o alicerce da nossa fé, né? Que sem a humildade não tem como nosso coração fazer de Jesus o objeto da nossa fé, e a gente está firmado na fidelidade, né? E crescer em fidelidade, nesse fruto. E 2 lições importantes: temos sempre muito trabalho a ser feito, né? Muito trabalho a ser feito para o Senhor, nunca esqueça isso. E ao servirmos a Cristo, nós reconhecemos que nós só estamos fazendo o nosso trabalho, nós não esperamos nada mais dele ou das pessoas. E a gente quer simplesmente reconhecer o quanto Deus nos ama, e o que honra e que privilégio é para nós poder servi-lo e estar ao lado dele enquanto ele faz a obra dele. Então seja grato a Deus, né? Porque ainda assim, né, com esse coração Ele promete nos recompensar, e você não vai se arrepender. Vamos alinhar o nosso coração com Deus em oração? Vamos pedir para o Senhor aprofundar isso em nós?
pode ficar em pé, por favor, e a gente ora. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Faltam-nos palavras para reconhecer a Tua grandeza, o Teu amor, Senhor. Tua majestade, Deus, e o quanto o Senhor se importa conosco, Deus. Ainda sendo tão grande, o Senhor se importa conosco. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou. O Senhor, ó Deus, tem nos capacitado. O Senhor, ó Deus, tem nos usado, Senhor. Tudo isso, Senhor, é para a honra e glória do Teu nome. Não nos deixa nos perder, não nos deixa, Senhor, perder o coração desse servo que é tão grato, que é tão abençoado, que o mais gostoso do trabalho, Senhor, é estar contigo, Senhor. Senhor, o que nós podemos fazer de verdade, Deus? A obra é tua, tu és Deus, tu não precisas de ninguém, tu és autossuficiente, completo, poderoso, todo-poderoso, Senhor. E o Senhor ainda assim nos ama, o Senhor nos chama, Senhor. A tua graça é tão abundante nas nossas vidas, Senhor. Oh meu Deus, perdoa-nos, oh Deus, todas as vezes que pensamos que o Senhor precisa de nós, Senhor, que o Senhor depende de nós, Senhor. Oh meu Deus, nos perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa-nos como o Senhor tem nos ensinado a perdoar os que nos ofendem, os que nos devem, Senhor. Nós queremos, oh Deus, com o perdão que recebemos de Deus, liberar perdão para as pessoas, oh Deus, porque todos nós falhamos, todos nós precisamos ser perdoados também. E eu peço, Deus, que essas obras gloriosas, grandes que o Senhor ainda tem para fazer através das nossas vidas, sejam feitas em nome de Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Traga o céu à terra, Senhor. Ao nós alinharmos o nosso coração com o teu, nós pedimos, Senhor, que seja feita a tua vontade em nossa vida, no nosso caminhar, nos nossos relacionamentos, Senhor, dentro de casa, com os nossos vizinhos, Senhor, com os nossos irmãos. Senhor, faz, ó Deus, a tua obra em nós, Senhor. A obra que o Senhor faz em nós é muito maior do que a obra que o Senhor está fazendo através de nós. Tira os nossos olhos, Senhor, daquilo que nós podemos fazer para Ti, porque Deus, o ministério é só uma ferramenta do trabalhar de Deus em nós. Ah Deus, o casamento, a família, Senhor, o trabalho, tudo isso, Senhor, são ferramentas nas mãos de Deus, nos moldando ao caráter de Cristo, nos aperfeiçoando, Senhor. Então eu oro, Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós queremos dizer que Te amamos, Senhor. Queremos dizer que dependemos de Ti, Deus, que sem Ti não podemos fazer coisa alguma, Senhor. Guarda o nosso coração em Ti, Jesus. Não nos deixa nos perder, não nos deixa nos desviar, nos segura, Senhor. Só a Tua mão pode nos segurar, Senhor, porque se depender de nós, nós nos desviamos muito rapidamente, Deus. Contamos com o Senhor, contamos com a Tua graça. Ouve o nosso clamor essa noite, Deus. E eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja, Deus, de uma maneira especial. Que todos os que estão cansados e desanimados, Senhor, todos os que não aguentam mais essa pandemia, Senhor, ó Deus, essa palhaçada, porque ninguém sabe o que fala, Deus, ó Jesus, eu oro que o Senhor seja a força do Teu povo, Deus. Dá-nos a sabedoria do alto, Senhor, dá-nos a graça que necessitamos, Senhor, para continuar testemunhando de Jesus, do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão. Oh Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, obrigado por todos que estão ouvindo essa palavra. Teu Espírito Santo opera em cada coração, Senhor. Fica à vontade, faz além, Deus, muito além do que podemos pedir ou pensar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Deus os abençoe, queridos.
Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti.
Tu és Deus dos céus e aqui na terra estou. Farei poucas minhas palavras. Jesus, me apaixonei por ti. E eu me prostrarei a ti, Jesus. E eu me prostrarei a ti. Farei poucas minhas palavras. Jesus, me apaixonei por ti. Uma simples canção de amor quero te oferecer, Senhor. Farei poucas minhas palavras. Jesus, me apaixonei por ti. E eu me prostrarei a ti, Senhor. E eu me prostrarei a ti. Farei poucas minhas palavras. Jesus, me apaixonei por ti. Tu és Deus nos céus e aqui na terra estou. Farei poucas minhas palavras. Jesus, me apaixonei por ti. E eu me prostrarei a ti. E eu me prostrarei a ti. Farei poucas minhas palavras. Farei poucas minhas palavras. Jesus, me apaixonei por ti. Aplaudimos a ti, Jesus. Uma ótima semana em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Liderança do Brasil. Eu quero convocar você para fazer o curso Perspectivas. Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai mudar para melhor. Cremos que Deus está se movendo no mundo. E essa é uma grande oportunidade de nos engajarmos nesse movimento de Deus. O Movimento Perspectivas, ele
ele é sensacional, ele surge como um instrumento abençoador de estação e despertamento. Perspectivas é um movimento internacional e interdenominacional que une cristãos no propósito de pensar e potencializar o seu envolvimento na tarefa de glorificar a Deus entre todos os povos. Olha, realmente não dá para você ficar de fora. O curso Perspectivas tem sido uma bênção para pessoas aqui do Brasil. Esse movimento Perspectivas é uma ferramenta muito útil que tem sido colocada à nossa disposição. E pensando como igreja, não pensando numa denominação específica, não pensando numa placa, mas pensando na igreja invisível do Senhor Jesus. Se envolva, porque nós vamos completar a obra que Deus nos confiou. Participe desse grande movimento cristão mundial e descubra qual é o seu papel estratégico no propósito global de Deus. Quer conferir? Faça Perspectivas e depois me conta. Há uma grande história de Deus cumprindo o seu propósito, para que um grande povo de bênção esteja dentro de cada etnia da terra. A missão, ela é realmente de Deus. Nós temos o privilégio de sermos participantes desta missão. Ser o centro de gravidade do cristianismo não significa mais que nós seremos os que vão exportar livros de teologia ou a música cristã, mas que agora a responsabilidade de fazermos missões, de levarmos a palavra de Deus para todos os povos não alcançados, é nossa. O Filho anuncia essa mensagem e agora está enviando os seus discípulos a proclamar para todos os povos, para todas as nações, a sua glória. Ele sonhou com a sua igreja e nos convida a fazer parte disso todos os dias. Podemos até morrer, não interessa, porque encontramos a verdade. Deus está cumprindo a missão dele. E a gente está nesse exato momento histórico, fazendo parte de tudo isso. O ponto é se a razão das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas decisões, estão participantes desse privilégio imensurável, não dado aos anjos, deste propósito de Deus de redimir as nações para si.